É hora da nossa análise de notícias com algumas das principais informações, dos principais destaques de hoje em Patos de Minas, região, no estado também, Para essa análise, a jornalista Ludmila Bahia divide a tela comigo. Olá, Ludmila, boa noite. Oi, Adair, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o NTV News. E agora a gente chega com uma reta de mais notícias quentes, não é? Pois é, e a gente começa já falando aí dos números em Patos de Minas, que desde a última semana tem se mantido em alta, Ludmila. Está na tela, inclusive, esses números aí para a gente analisar. Pois é, Adair, olha só, a gente tem manifestado essa preocupação constante com relação à crescente de casos de Covid-19 em Patos de Minas, nas cidades vizinhas também. E a gente vê mais um boletim que a gente não gostaria de dar, porque a gente percebe aí um crescimento de casos em Patos de Minas, inclusive até a prefeitura manifestou hoje essa preocupação em nota, porque os casos confirmados têm subido de forma acelerada no município. Olha só, quando a gente observa um boletim com o outro, com relação a curados, a gente tem mais 12 pessoas, como é de se esperar numa pandemia, são mais pessoas curadas do que sofrendo aí com a doença ou com mortos, e mais 11 pessoas se recuperando em casa em relação a ontem, então temos mais doentes em isolamento domiciliar. Com relação aos casos confirmados, comparando terça com quarta-feira, mais 21 confirmações. Olha só, a gente teve 38 novos casos na segunda, mais 15 novos casos na terça-feira, hoje mais 21 novos infectados. Com relação a pessoas internadas em leitos clínicos, menos 2 pessoas, mas com relação a leitos de UTI, a gente tem mais uma pessoa internada em unidade de tratamento intensivo, e com relação aos óbitos permanece um número de 55. O que eu, por exemplo, imaginei que pudesse ser um platô, quando a gente apresentou aqui números 19, 21, há alguns dias, imaginei até que seria esse platô e que depois esses números cairiam, mas a gente está vendo eles sendo elevados. Tem inclusive taxa também aí de ocupação de leitos, Ludmila, que subiu, Tem subido também. Olha só, daí a gente teve aí, com relação a ontem, um alívio com relação à ocupação de leitos clínicos. Ontem a gente já batia a casa aí de 120%, hoje a gente está aí em 70% quando a gente observa leitos de Covid de hospitais públicos e privados, mas continua o alerta, até mesmo porque a gente percebe aí a crescente de pessoas infectadas em Patos de Minas e pode ter algum tipo de complicação, como a gente tem visto aí ao longo desses meses de pandemia. Mas observando os números, a gente percebe um percentual baixo de ocupação em leitos de UTI. A ocupação mais severa, recrutando mais de hospitais públicos e privados, principalmente aí de públicos, com relação a leitos de clínicos, de UTI. Olha só, a gente tem uma baixa quando a gente compara esses números aí. E aí a gente lembrando da semana passada, e como eu citei, essa ocupação aí também ela é maior. E aí é isso que dá uma certa apreensão diante de uma situação como essa, com o risco, de termos aí um número maior ainda nos próximos dias, e a gente já fica aí com as barbas de molho.